viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós de volta ao canal Arturismo para mais um update diário, sempre o mesmo tema, coronavírus e o impacto no turismo. Nesta quarta-feira, 13 de maio de 2020, talvez por milagre, a União Europeia, através da Comissão, está a apresentar um plano para a reabertura das fronteiras de modo a poder voltar a haver turismo. O Comissário da Economia diz que sim, que apesar dos problemas, vai mesmo haver uma temporada turística, presume-se que de verão. Como isso será feito é ainda pouco claro e as informações que vão chegando a conta-gotas ainda são um pouco confusas. O que se sabe para já é que alguns países têm estado a estudar a maneira de retomar as viagens entre si, nomeadamente a Alemanha procura que os destinos de férias da sua população sejam em destinos que eles consideram seguros, ou seja, não só com menos casos ativos de coronavírus, mas também com uma rede hospitalar que possa responder aos problemas caso eles existam e, claro, assim que começarem os movimentos de pessoas de um lado para o outro, esses problemas vão voltar a existir seguramente. Isso já se sabe. A questão não é essa, a grande questão é a resposta que pode ser dada, quer ao nível hospitalar, quer também o facto de ser, sobretudo dentro da União Europeia, existir uma rede que é o seguro europeu, que é o cartão europeu, de seguro de doença, que permite que qualquer cidadão de um Estado-membro possa ser, de facto, tratado em caso tenha problemas de saúde, seja eles quais forem, não é? Noutro Estado-membro. Então, há uma série de situações a ponderar. Para já, o que a Comissão Europeia deve propor é que os países europeus reabram as suas fronteiras para países, num primeiro momento, e sobretudo, e isto é muito importante, sobretudo a partir de 15 de junho ou 1 de julho, ainda não se sabe, não há bem uma calendarização definitiva e provavelmente não vai haver nenhuma, mas isto significa que antes de 15 de junho não haverá uma tentativa muito ativa de reabrir fronteiras. A partir daí, sim, o que se propõe é que haja uma reabertura gradual, primeiro entre países que tenham condições semelhantes. É isto que está a ser discutido em Bruxelas. Ou seja, se um país como Portugal for considerado de baixo risco, ainda antes das fronteiras terrestres com a Espanha poderem reabrir, caso a Espanha não esteja nas mesmas condições, poderá receber voos, sobretudo de países que tenham situações muito boas. E desde logo estou-me a lembrar de cidadãos dinamarqueses, finlandeses, noruegueses, é um exemplo bom, a Suécia e a Holanda nem por isso, a Alemanha também poderá ser, de facto, um destino, aliás, uma origem neste caso, já que nós somos o destino neste contexto, uma origem favorável, o Reino Unido nem por isso, talvez mais tarde. Então é isso que está a União Europeia a propor, ou seja, perfis de risco semelhantes para o início da reabertura para o turismo. Então, as restrições devem ser retiradas primeiro em áreas com uma situação epidemiológica comparável e com capacidade suficiente em termos hospitalares, de testagem, de vigilância, de fazer um tracing às pessoas que possam andar a viajar, enfim. Isto, claro, é ainda um pouco confuso, são as primeiras linhas que foram, enfim, saindo, mas mais tarde, ou mesmo amanhã, esperamos ter mais detalhes dessa situação. Eu continuo a pensar que tudo isto, a confusão e a incerteza, não são boas conselheiras, não nos ajudam muito. Eu sou daqueles, e não há muitos que pensem assim, infelizmente, que antes ainda das fronteiras terrestres poderem reabrir, e uma vez que é muito mais fácil controlar quem anda de avião, deviam existir
em todos os países da União Europeia, aeroportos selecionados. No caso português, só temos 3 aeroportos internacionais no continente, o que significa que seria mais fácil fazer essa triagem. Mas, em países maiores, uma rede de aeroportos onde fosse possível fazer testes rápidos a quem saia, de modo a que todos ficassem descansados. Desde logo, o próprio turista. E depois tudo seria mais fácil, quer dizer, é muito bom receber hoje 1000 turistas no aeroporto com a certeza que todos testam negativo. É verdade que estes testes rápidos têm uma margem de erro, mas é melhor uma margem de erro num teste do que não fazer teste algum. Isso deveria ser o início e numa fase posterior, sim, seriam reabertas as fronteiras terrestres. Creio que com isto poderíamos ter aviões a voar com muito à vontade já a partir da primeira quinzena de junho e depois, mais tarde, já em julho, talvez com um pouco de sorte na primeira quinzena, houvesse mais movimento e posteriormente um restabelecimento da normalidade possível. Mas eles não vão por este caminho, vão confiar um pouco na sorte, está visto. É assim que se trabalha na Europa, pronto, e vamos ter que aceitar. Uma coisa é certa, o turismo vai recomeçar de alguma forma, mas ainda vamos ter que esperar. Entretanto, as companhias dentro da União Europeia, as companhias aéreas, não vão, diz ainda a Comissão Europeia, não vão ser obrigadas a deixar vazio o assento do meio. Portanto, essa questão aqui, pelo menos na Europa, será ultrapassada, o que é bom, porque não há um constrangimento maior e assim as companhias aéreas poderão vender melhor. O que vai haver, sim, em toda a União Europeia, é a obrigatoriedade do uso da máscara mesmo a bordo do avião, o que já se sabe que é essencial. Basta lembrar aquele vídeo onde eu mostrei aquele trabalho científico que mostra como é fácil, devido ao sistema de ventilação e entre outras razões, como é fácil uma pessoa contaminar outras. Com todos a utilizarem a máscara, será muito mais fácil evitar esse contágio. Mais notícias que interessam. Também a Emirates vai desde já voltar, a partir de 21 deste mês de maio, a ter voos de passageiros para alguns destinos, inclusive na Europa. Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Madrid estão entre os destinos que a Emirates vai apostar para já, e isso é bom. Entretanto, a própria Alemanha diz que a partir de 15 de junho vai começar a ter, desde já, menos controle fronteiriço a nível terrestre. A Alemanha, que tem fronteiras, por exemplo, com a Áustria, com a Suíça, com a França, estes controlos que deviam acabar a 15 de maio vão ser prolongados até 15 de junho, mas com a possibilidade de serem reabertos mais cedo, conforme a tal situação. Mas aí está, aqui é a Alemanha a decidir e a União Europeia, sobretudo a Comissão Europeia, não quer que haja esta situação unilateral. Vamos lá ver o que é que se pode sair daqui. Vai haver uma época turística, sim, com muita confusão à mistura, mas é o que temos. Entretanto, vamos falar também da TUI, porque a TUI vai demitir muita gente. Eu estou a falar de como uma redução de 30% dos postos de trabalho. São cerca de 8.000 postos de trabalho que vão ser reduzidos. Basta lembrar que só em março este grupo perdeu 470 milhões de euros só por ter deixado em terra a frota de Boeing 737 MAX. Então, só isso fez o grupo perder muito dinheiro, para não falar dos pacotes turísticos que deixou de vender, entretanto, e o programa para este verão está vendido a 35%, diz a TUI,
quando neste momento, de meados de maio, no ano passado, já tinha vendido 60% dos pacotes de verão. Portanto, só por aí se vê que vamos ter seguramente também nesse campo uma redução de 20, 30%, pelo menos, do que vem desse tipo de pacotes. Vale a pena lembrar que a TUI vai apostar muito na Turquia, na Grécia, nas Baleares, é a questão de Maiorca, que é um grande hub da TUI, e também vai apostar no Algarve, porque o Algarve tem tido a sorte de não ter um número extremo de casos de coronavírus, e muitos deles já estão resolvidos, recuperados, mais de 60% dos casos, o que é muito bom. E provavelmente nos próximos dias a situação será melhor ainda, vamos esperar que sim. Mas há uma coisa que não se pode negar: muitas empresas vão falir. Esta aguenta-se porque, como dissemos, tem um pacote de ajuda, um empréstimo garantido pelo Estado de 1,8 mil milhões de euros. É o maior operador turístico do mundo. Se caísse, era mau não só para a Alemanha, mas para todos os destinos que são servidos pela operadora. Enfim, tudo coisas que dão que pensar. Muito bem, por hoje chega, já está um vídeo informativo, estamos agora à espera de mais informações, mas amanhã vamos falar disto e de outros assuntos com muita calma. Queria também dizer que o update diário Coronavírus e o impacto no turismo vai, a partir da próxima semana, deixar de ser diário. Todas as informações e reflexões vão ser feitas seguramente 3 a 4 vezes por semana, conforme se justificar, e com mais insights sobre aquilo que está para vir. Já não adianta falar muito nestes últimos 2 meses terríveis, mas a partir de agora está na hora, claramente, de lançar o futuro e ver o que é que ainda vai acontecer neste verão, sabendo, por exemplo, que já há empresas de pequena monta, mesmo em Portugal, que pediram falência, inclusive da restauração. Também vamos ver como é que é a reabertura de unidades hoteleiras. O alojamento local é outro assunto muito complexo, porque muita gente apostou no alojamento local com recurso a vários tipos de dívida, crédito bancário, etc. Podem estar em grandes dificuldades. Enfim, num cenário em que o turismo cai 40% a 50%, seguramente que não vai ser fácil para ninguém, e os mais frágeis podem mesmo cair, sobretudo porque mesmo o ano seguinte, se ainda existir o coronavírus perigoso como agora é, sem remédios capazes, sem vacina, então a recuperação do turismo ainda passa por mais tempo do que aquilo que muitos poderão aguentar. Enfim, todas estas temáticas, a partir da próxima semana, será o foco da questão, mas para já, ainda esta semana, continua o update diário, amanhã há mais. Obrigado e bem-ajam, não deixe de dar um like, comentar, subscrever e partilhar o canal, e o tema vai continuar a subsistir. Fique atento ao próximo vídeo. Para já, saúde a todos!